E aí, galera que nos acompanha aqui no Conexão Eclésia, eu sou o Anderson Paes e estou aqui para tratar do seguinte tema. O pecado não existe mais? Não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi de muita gente e nos últimos tempos tenho visto mais gente afirmando isso, o que me inspirou a gravar esse vídeo aqui. Essa afirmação que o pecado não existe mais, ela é feita assim, usando esse texto como Romanos 4,15, quando diz lá que onde não há lei, não há transgressão. Aí, a partir daí chega-se à conclusão. Onde não há lei, não há transgressão, nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Logo, como não há lei sobre nós, não há mais transgressão, não há mais pecado. Aí pega, por exemplo, Evangelho de João, quando diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Jesus tirou o pecado do mundo, o pecado não existe mais. Pega-se Hebreus 9,26, quando diz que Jesus, por sua morte, aniquilou o pecado. Então o pecado não existe mais. E usa-se algumas expressões, algumas ilustrações para explicar isso. Recentemente eu vi um pregador usando duas ilustrações. A primeira é a seguinte. Você está num cruzamento, tem um sinal vermelho, e se você ultrapassa aquele sinal, você comete uma infração, porque existe o sinal. Se não existisse o sinal, não haveria infração. Então, como não há lei, não há pecado. Você pode, aquela conduta que antes da lei classificava como pecado, você pode praticar que não é classificada, considerada mais como pecado. E outra ilustração também que ele usou, esse pregador usou, foi um adolescente e os pais colocam horário para chegar em casa. Mas ele já adulto, morando fora da casa dos pais, ele chega no horário mais tarde que os pais colocavam, mas não há desobediência nesse caso, porque ele não tem mais os pais, a mãe, sei lá, tendo autoridade sobre ele, então não há mais desobediência, portanto, se não há lei, não há pecado. É mais ou menos essa construção que é feita. E é uma leitura possível desses textos, de Romanos 4,15 e tal. É uma leitura possível, seria uma leitura possível se esses textos fossem achados como fragmentos de uma descoberta arqueológica. Não é o caso. Os textos estão inseridos nos seus contextos imediato, contexto amplo. Por exemplo, Romanos 4,15, você tem toda a carta aos Romanos para estudar esse tema. Tem as cartas de Paulo, você tem o Novo Testamento, enfim. Você tem que analisar a luz das Escrituras. Quando se adota uma certa interpretação, você tem que ver o impacto dessa interpretação sobre outros textos que tratam sobre o mesmo tema. E essa basicamente a linha aqui no nosso vídeo. Se você quiser acompanhar até o final, vai ser um vídeo um pouco longo. Vou citar alguns textos para ver o impacto dessa interpretação de que o pecado não existe mais sobre outros textos que falam sobre o pecado. Vou começar por Romanos. Todos esses textos vão estar aqui embaixo na descrição. Vou começar por Romanos 6, 12 e 13. Paulo fala o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais vossos membros ao pecado, enfim. Ali ele não está fazendo uma afirmação, a gente tem que prestar atenção no tempo verbal. Ele não está falando que o pecado não reina. Ele não está falando que o pecado não existe, portanto ele não reina sobre vós. Ele está falando, ele está dando uma exortação. Ele está animando a igreja a não deixar o pecado reinar. Não reine. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais vossos membros ao pecado. Essa exortação fica esvaziada de sentido se o pecado não existe. Porque se o pecado não existe, por que Paulo vai falar que o pecado não deve reinar, que você não deve oferecer seus membros ao pecado? Já que o pecado não existe, essa exortação nem caberia. Mas se você pode ir um pouco mais adiante, vai para a Carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 18, quando Paulo fala assim, fugir da impureza. Ele está falando para uma igreja, está falando para cristãos. Fugir da impureza. Porque todo pecado que o homem comete, qualquer pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas quem comete a impureza, a palavra grega leporneia, peca contra o próprio corpo. Que sentido tem Paulo falar sobre pecado fora do corpo, pecado contra o corpo, se não há mais pecado? Paulo não usaria essa expressão se ele acreditasse que não havia mais pecado. Isso fica mais claro quando tu consegue lendo e entra aí no capítulo 7 de 1 Coríntios. Quando ele fala sobre o casamento, ele dá a opinião pessoal dele, a opinião particular, de que o conselho dele é que os solteiros permanecessem solteiros, mas por causa da impureza, por causa da porneia, cada pessoa tem seu próprio cônjuge. Os cônjuges não devem, continua lendo ali, os cônjuges não devem se privar um do outro, exceto por mútuo consentimento, por um curto período, para se dedicar à oração, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. Satanás tentando, se o pecado não existe mais? Esse cuidado de Paulo, todo cuidado ali com a impureza, começa lá em cima, por causa da impureza, e aí, que ele chama de pecado no 1 Coríntios 6, 18, por causa da impureza, cada cônjuge a pessoa tem seu próprio cônjuge e tal. Satanás tentando, se o pecado não existe mais?
fica estranho, fica difícil de entender esse texto se você acreditar que o pecado não existe mais. Mas um pouquinho adiante, 1 Coríntios 7, 28, quando ele fala que apesar da opinião dele, que seria melhor permanecer solteiro, ele fala, se os solteiros, as virgens, quiserem se casar, não pecam. Claro, se o pecado não existisse mais, para que ele falar não peca? Seria uma coisa óbvia, mas ele fala não peca. Por quê? Porque ele acredita que o pecado existe. 1 Coríntios 7. Se você for um pouco mais adiante, 1 Timóteo 5, 19 e 20, ele fala sobre os presbíteros, e fala o seguinte, que não se deve aceitar denúncia contra presbítero, exceto com testemunhas, e ele continua dizendo que os que vivem no pecado devem ser repreendidos diante de todos, para que os demais temam. Repreender os presbíteros que vivem no pecado, se o pecado não existe mais, esse texto só faz sentido se o pecado existir. Vamos para a carta aos Hebreus, a carta aos Hebreus que fala tanto sobre a nova aliança e que às vezes é usada para dizer que o pecado não existe mais. Hebreus 3, 12 e 13 fala assim, não haja entre vós nenhum perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Antes, ou seja, para que não haja esse perverso coração de incredulidade, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, pelo tempo que se chama hoje, para que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Que se o pecado não existe mais, que risco é esse que o autor de Hebreus está escrevendo, o risco de ser endurecido pelo engano do pecado? Alguém vai falar, não, o engano do pecado é acreditar que o pecado existe, está bom. Vamos para Hebreus 10, 26 em diante, pode conferir na tua Bíblia, não vou ler o texto todo para o vídeo não ficar muito grande. Hebreus 10, 26 ao 30. O autor da carta aos Hebreus começa assim, se vivermos deliberadamente do pecado, e depois fala das consequências de se viver deliberadamente do pecado. Ele está escrevendo para cristãos. Como? Para que ele vai falar de viver deliberadamente do pecado, se não há mais pecado? Vamos para Hebreus 12, versículo 1, quando fala que nós temos uma nuvem de testemunha nos rodear, e a gente tem que se desembaraçar do peso e do pecado que tão de perto nos assedia. Como podemos ser assediados por algo que não existe? E temos que nos desembaraçar de algo que não existe. Mas ele está falando que a gente tem que se desembaraçar do pecado que nos assedia e devemos correr com perseverança a carreira que está proposta para a gente. Mais adiante, versículo 4. Na luta contra o pecado, ainda não resististe até o sangue e tal. Ele está escrevendo, ele animando a galera na luta contra o pecado. Luta contra o pecado? Como pode se lutar contra algo que não existe? Fica a pergunta aí, lutar contra o inexistente? Vamos para a carta de Tiago, quando diz, por exemplo, em Tiago, que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Pecado? Se o pecado não existe mais? Tiago 5, lá no final do capítulo 5, quando fala, alguém entre vós enfermo, chama os presbíteros da igreja, você faça oração com óleo e tal, a oração da fé salvará o enfermo, se tiver cometido pecado, seriam perdoados. Cometido pecado? A gente pode questionar o significado da unção com óleo, de chamar os presbíteros, por quê? Óleo e tal. Mas está falando se tiver cometido pecados. Então, pelo menos Tiago acreditava que um crente, um cristão, uma pessoa que nasceu de novo, poderia cometer pecados. E logo depois ele fala, portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Então, é possível sim um crente pecar e um cristão deve confessar seus pecados. Isso está lá na carta ao Tiago. Mas talvez o texto mais claro de todos, e quero encerrar com os textos da primeira epístola de João, João capítulo 1, a partir do versículo 8, eu vou ler aqui com você. Você pode checar na tua Bíblia. João 1, 8, a partir do 8 diz o seguinte, se dissermos que não temos pecado nenhum, o que acontece se a gente diz que não tem pecado nenhum? Primeiro efeito, a nós mesmos nos enganamos. A pessoa está se enganando quando diz que não tem pecado algum. E a verdade não está em nós. Ou seja, a verdade não permanece nessa pessoa, não está nessa pessoa. Portanto, tudo que essa pessoa fala a respeito de Deus, a palavra, passa a estar comprometido, porque a verdade não reside nela. A verdade não habita nela, não mora nela, porque ela diz que não tem pecado algum. Ela está se enganando. O que parece muito com o texto de Hebreus, quando diz sobre o engano do pecado, não ser endurecido pelo engano do pecado. E também parece muito com o texto de Tiago, quando diz que a gente tem que ser praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-nos a nós mesmos quando nós não praticamos a palavra. Aqui também diz que aquele que diz que não tem pecado está enganando-se a si mesmo.
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso. Fazemos de Deus um mentiroso. E sua palavra não está em nós. Se a gente diz que não tem pecado, não tem cometido pecado. Então a grande questão é que quem diz que o pecado, que não peca, seja por não cometer o pecado, a conduta pecaminosa, seja por dizer que o pecado não existe mais, tem alguns efeitos, né? A pessoa está se enganando, a verdade não permanece nela, ela está declarando que Deus é mentiroso, e a palavra de Deus não está nessa pessoa. Eu já ouvi gente falando, não, mas esse texto não está falando de cristãos, está falando de incrédulos, que aí eles sim precisam confessar seus pecados, a partir do momento que se arrependem, que confessam, já não existe mais pecado para eles. Aí tu vai continuar, a Bíblia não foi escrita em capítulo e versículo, tu vai chegar no capítulo 2 e vai falar assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se o pecado não existisse mais, não tinha por que João escrever isso. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E para encerrar, 1 João 5, versículos 16 e 16, na verdade, é o seguinte: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não rogue. A gente não sabe exatamente o que João quer dizer com pecado para a morte, o que é pecado não para a morte, não é para a morte. Mas uma coisa é certa, ele está falando, se alguém vir seu irmão pecar, pecado que não é para a morte, então o teu irmão peca. Peca, é possível pecar, o pecado existe. O pecado é toda vez que a gente vive fora da vontade de Deus, que a gente não atinge aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então o pecado existe, e o pecado ele engana, ele endurece o coração, ele é um peso na nossa vida que a gente tem que se desfazer para correr a carreira que está proposta. A gente está em luta contra o pecado, como diz Romanos 12:4. A gente tem que levar a sério essa luta contra o pecado. A graça, a gente não pode transformar a graça de Deus em libertinagem. E a graça, ela nos salva, nos dá poder para ser santos, nos dá poder para dizer não ao pecado, para vencer o pecado, para ser transformados na imagem de Jesus. Portanto, fica um alerta, uma dica de irmão, de alguém que verdadeiramente se preocupa contigo, entendeu? Porque eu me preocupo com as pessoas que seguem essas doutrinas perigosas. Perigosas porque quem diz que o pecado não existe está enganando-se a si mesmo. Eu não quero que ninguém fique enganado, entendeu? Então fica essa dica aí de irmão para você. Tome cuidado sempre que você ouvir que o pecado não existe. No fim dos tempos as pessoas vão seguir mestres segundo as suas próprias cobiças, como tendo coceira nos ouvidos. Então tome cuidado, fique alerta, fique atento. Não deixe a graça de Deus se tornar libertinagem, se alimente da genuína graça de Deus que te dá poder para ser santo, tá ok? Então não deixe aí de curtir nosso vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal do Conexão Eclésia, porque assim tu vai ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube, tá bom? Beijão para você e a gente se vê em breve, se Deus quiser.